Salve a noiva do Cordeiro com a paz de Jesus, amém, amados? Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Louvo ao Senhor pela oportunidade de estar na presença dele, de servi-lo. Trago um abraço da minha esposa, Luana Monteiro Ferreira, dos meus filhos, Enzo Felipe Ferreira e Eloá Monteiro Ferreira. Não puderam vir, mas certamente estão conectados. Mas nossa internet lá uma prova, às vezes cai, mas a presença do Senhor jamais cai, ó glória. Porque a palavra fala que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, ó glória. Então louvado seja o nome do Senhor, amados. Sem mais delongas, abra o Santo Livro em Salmos 133. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos amém? Amém? Diz assim o Santo Livro: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Porque ali, ó glória, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu digo amém. Louvado seja o nome do Senhor. Poder se assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nessa minha oportunidade, e esse salmo ele veio ao meu coração nessa semana. Alguns dos salmos são salmos de romagens. Eram salmos que os israelitas, nas festas anuais que eles tinham que ir à capital da adoração, Jerusalém, eram cânticos que o povo de Deus ia adorando, louvando, bendizendo o nome santo do Senhor. Alguns salmos de consolação, alguns salmos de conforto, alguns salmos que expressavam a confiança em Deus, a fé, como diz o salmo também de número 125, que fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E assim o povo ia à capital da adoração, caminhando, louvando, bendizendo, expressando a adoração no seu coração. E esse salmo aqui também não é diferente, era um salmo de romagem, em que o povo ia para a casa de Deus adorar. Só que nós temos que entender o contexto em que o salmista Davi, pela inspiração do Espírito Santo, monografou esse texto aqui. Nós devemos voltar um pouquinho atrás, em que Deus, o Senhor, por mão forte, levanta Moisés, o grande libertador de Israel, para tirar o povo do cativeiro do Egito. E a Bíblia diz que Deus levanta Moisés e tira o povo daquele cativeiro, porque Deus ouviu o gemido do povo. Há momentos que na nossa boca não há expressão de palavra, só angústia de alma, mas o nosso Deus é um Deus que codifica a lágrima, que vê a alma. E se você não tem condição de orar, Deus tem condição de ver a sua alma. E Ele responde o seu clamor. E Deus respondeu e atendeu o clamor do povo. E Moisés vai levando o povo para a terra prometida. Mas a Bíblia diz que Moisés não entrou na terra física, mas entrou na terra espiritual, oh glória. Aquela que Paulo falou, aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum sequer ouviu, e que nem sequer, oh glória, subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Moisés não pisou na terra prometida física, mas pisou na terra prometida espiritual, oh glória. E Josué, que tinha Moisés como referência, fica triste, abalado, temeroso. E Deus dá uma palavra a Josué, oh glória. E ele fala para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Mas pastor, o senhor acabou de falar que ele entrou na terra prometida. Era uma linguagem para que Josué entendesse, porque o próprio Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda
que esteja morto, ele viverá, oh glória. Moisés para vocês morreu, mas ele está na minha presença. Agora, Josué, ser forte, corajoso, não tema nem te espante. Ele medita na minha palavra de dia e de noite, que eu serei contigo por onde quer que você andar. E agora Josué tem a incumbência de levar o povo. E ele atravessa o Jordão e leva o povo para a terra prometida, Canaã. Terra de gigantes, terra de luta, de adversidade. E a tribo, o povo de Deus, habita naquele lugar. E habitando naquele lugar, o povo se separa em tribos, 12 tribos de Israel. E com toda divisão, amado, gera contenda. Todo desejo por possessão acaba gerando divisão. Então, por causa dessa divisão, o povo foi se separando, se dividindo, cada um no seu reduto, cada um no seu metro quadrado, cada um no seu trecho de terra, cada um querendo ficar à beira do Jordão, um outro mais ao norte, um outro um pouco mais ao sul. E a história vai se desenhando, e o povo começa a observar as outras nações, e começa a perceber que as outras nações tinham um rei. E o povo se cansa da teocracia e quer a monarquia. E Deus permite o povo operar na monarquia. E levanta para o povo um rei, Saul. Mas a Bíblia diz que Saul falhou como rei. Assim como Adão também falhou, Saul também falhou. Levanta-se outro rei, um rei Davi, um tipo de Cristo. Por isso, aleluia, que Paulo vai falar que nós recebemos a imagem do primeiro Adão, o terreno, mas agora nós teremos a imagem do segundo Adão, o espiritual, o celestial, Cristo nosso rei. Glória. E o governo de Davi é um governo diferenciado, um governo perfeito, pleno. Davi teve suas falhas pessoais, mas no governo do povo teve um governo perfeito. Mas o povo ficou dividido. Uns queriam o rei Saul, outros queriam o rei Davi, a tribo de Judá. E ainda assim o povo estava dividido. O reino do norte, o reino do sul, divisão, briga, guerra civil, para ver de fato quem ia adorar, aonde quem ia adorar, que rei servir. E isso se gerou anos e anos de guerra civil entre o povo de Deus. Mas depois da morte de Saul, Davi é empossado ao trono. E agora não há mais divisão. Agora o povo é um só. Agora só tem um rei. Agora só tem um Senhor. Agora só tem a capital da adoração, Jerusalém. Agora o povo está unido. E na celebração da adoração, da contemplação, Davi é visitado pelo Espírito Santo. E pelos longos anos de adversidade, divisão, luta e contenda, Deus visita Davi e fala: é que os irmãos vivam em união, oh glória. União. União. União sem propósito causa divisão. União com propósito causa contemplação da parte do Senhor. Como assim, pastor? Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 11 que o povo está unido, mas sem a visão profética e a direção de Deus, a Bíblia diz que Deus visita o povo e causa uma separação, porque o povo estava unido, mas sem propósito divino. Mas lá em Atos capítulo 2, o povo também está unido, mas com propósito divino. Que propósito divino? A palavra de Jesus que ele falou: ficai em Jerusalém, a capital da adoração, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. E quando o povo estava lá, diz a palavra de Deus, e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estava sentado, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus se move na unidade, amado. Deus se move. Deus se move na unidade.
de maneira tal que quando vem esse avivamento, que quando o povo está unido, mas com propósito, por isso que a união não é união de pessoa, por isso que o ajuntamento não é ajuntamento de pessoas, é ajuntamento de propósito, é ajuntamento de uma mesma visão, de um mesmo pensamento, de um único Deus. Você vai ver no versículo de número 46 que o povo está perseverando unânime no templo. Você vê em Atos 4:24, e ouvindo eles isso, o quê? Que eles estavam presos e foram libertos e açoitados, porque levantaram um homem que estava coxo e moribundo. A Bíblia diz que eles se reúnem novamente para orar, e quando eles oram ao Senhor junto novamente, Deus treme aquele lugar, porque o povo estava junto em adoração a Deus, amado. Deus se move quando há pessoas juntas. Não é ajuntamento de pessoas, mas ajuntamento de propósito. A Bíblia diz que Pedro é preso, mas a igreja não se divide. A Bíblia diz que a igreja está junta novamente em oração, orando ao Senhor por libertação. O que o Senhor faz? Deus se move na unidade quando há ajuntamento de propósito. Deus envia um anjo e liberta Pedro da cadeia, porque a igreja está o quê? Junta em oração. É por isso que Davi fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem o quê? Em união. União. Paulo e Silas estão presos. E o que eles fazem? Vão louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, cânticos de louvor a Deus. E no cântico de Paulo e Silas, a Bíblia diz que Deus manda um terremoto e abre as cadeias, e Paulo e Silas é liberto, porque unidade de propósito e adoração a um único Deus. Deus se move na unidade de propósito, amado. Deus se move. Deus se move quando há unidade de propósito. Na inauguração do templo, a Bíblia diz que está tudo ordenado, orquestrado. Os levitas, os cantores, os sacerdotes, todo mundo. A Bíblia diz que eles cantam de maneira uniforme, e a glória do Senhor invade o templo, de maneira que os sacerdotes não conseguem ficar de pé. Por quê? Por causa da presença do Senhor que opera na unidade, na adoração, no povo de Deus. Unidade. A visitação acontece na unidade. O derramar do Espírito Santo vem na unidade. O encher do Espírito Santo vem quando o povo está junto, adorando um único só Deus. O exemplo do profeta Isaías. A Bíblia diz: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a Bíblia diz que vão serafins, e eles têm 6 asas, com 2 voam, com 2 cobrem o rosto e com 2 cobrem o pé. E a Bíblia diz que um canta para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, oh glória. Eles cobrem o rosto em sinal de reverência e temor ao Senhor. Aleluia. Mas eles estão com a face curvada, mas olhando no olho. Quando há transparência na unidade, a revelação de Deus se manifesta entre o povo. Porque não há mentira, nem hipocrisia, nem falsidade. Porque eles estão adorando, Jorge, mas estão olhando um no olho do outro. Eu olho para você e eu falo santo. Aí você olha para mim e fala santo. Eu olho para você e falo santo. Você olha para mim e fala santo. Mas quem é? O Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Integridade, amado. Integridade não é união de pessoas, é ajuntamento de propósito. Por isso que Davi fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eles tinham até diferença de sotaque, de forma de viver, diferença de cultura. Eles tinham até alguma contrariedade, mas quando eles estavam juntos, adorando o Senhor, olhando os salmos, a lei de Moisés, eles falavam: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos, a igreja de Cristo, estejam juntos em unidade.
É nesse lugar que Deus visita o seu povo. E Davi ele vai utilizar 2 exemplos para expressar isso que ele quer dizer. E o versículo de número 2 vai dizer: como que é essa união, essa unidade, esse ajuntamento do povo de Deus? Ele diz: é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Davi aqui ele vai dar um exemplo de como é bom e suave os irmãos viver em união. Ele fala que é como o óleo. Quando o sacerdote ele era consagrado ao Senhor, tinha um óleo especial, aromático, que tinham 4 elementos embutidos naquele óleo, naquele azeite. E quando o sacerdote era consagrado, o aroma daquele óleo, daquele azeite, enchia todo o ambiente. E todo o povo de Deus sentia aquele aroma, e era impactado, influenciado. É como aquela pessoa extremamente perfumada, e passa e deixa o rastro, e você tem que olhar e falar: meu Deus, que perfume! Meu Deus, que aroma! Que perfume é esse? Mas Davi fala que o óleo é precioso, é valioso, oh glória. E ele vem na cabeça, oh glória, e desce sobre a barba de Arão. Ele vai descendo até a orla de suas vestes, até o final. O óleo vem do alto e vem até abaixo. Está falando do derramado do Espírito Santo de Deus, que vem do alto, vem do Pai, passa pelo sumo sacerdote Cristo, que falou: eu vou para o Pai, mas vos darei o Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos, ó glória. O derramar do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo no corpo de Cristo, que vem do alto, que vem de Deus, que vem do cabeça que é Cristo, e vai sendo derramado, espalhado por todo o corpo de Cristo. Quando Deus de fato ele vê a união, o Espírito Santo do Senhor vem sobre toda a congregação, e toda a congregação é cheia do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus se manifesta no meio do arraial. Glória. Aleluia. É o nosso sumo sacerdote Cristo, que nunca falhou, que nunca errou, que em tudo foi tentado, porém sem pecado. É por isso que Davi ele fala no Salmo 23: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Mas irmãos, quando a unção de Deus vem, ela é transbordante. É por isso que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 5, versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o derramado do Espírito Santo. Romanos 6,14 vai falar: e o pecado não tem domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. O derramar do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo no corpo de Cristo. A unção do Espírito não está sobre o pastor. A unção do Espírito Santo de Deus não está só sobre o diácono, não está sobre o obreiro, não está sobre os irmãos e irmãs que adoram e cantam. Não, a unção do Espírito Santo de Deus está sobre a igreja de Cristo Jesus, quando ela está unida no mesmo propósito. O óleo vem na cabeça e desce sobre a barba de Arão, e vai ungindo todo o corpo, até a orla, até o pé. Ele unge todo mundo. Não tem aquele que fala: não tenho capacidade, eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu sou um carrapatinho de Jeová, eu não tenho nada. Não, você tem o Espírito Santo de Deus, e como diz a canção, você tem valor. Porque o Espírito Santo habita em você. Por isso você tem valor, meu irmão. O Espírito Santo, o bem mais precioso que nós temos, o nardo, o unguento cheiroso, é a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, amado. Por isso Satanás quer causar contenda, divisão, separação.
ele vai semeando, mas irmãos, fofoca, picuinha, soberba, altivez. Mas quando o povo está unido, não tem para ninguém. O Espírito Santo vem e dissipa toda a treva, oh glória, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo e vem a presença e dissipa toda a treva, porque Deus é luz e nele não habita treva alguma. Por isso, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Paulo fala em Efésios 4, versículo 1 em diante, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, como preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade, mansidão e humildade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz, a um só corpo, a um só Espírito, também como foste chamado a uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, a uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos, amado. O Espírito Santo é sobre todos. Todo aquele que crê, todo aquele que fica unido. Por isso que Pedro fala: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, amado. Não é um só, não é um povo. A oração que Jesus ensinou não é Pai meu, é Pai nosso que estás no céu. Nós somos filhos e Ele é Pai, amado. Por isso devemos ficar unidos como irmãos. Por isso que a palavra fala: e não vos embriagueis com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus não se separa, fica junto, fica unido e entende que a união é bom e suave com os irmãos. É bom. É por isso que eu digo: é muito bom ser crente, oh glória. É muito bom ser crente. É muito bom ver a família de Deus. Todo mundo diferente, todo mundo criado num lugar, num outro, uma cultura, um conhecimento, uma outra família. Mas nós todos, quando se unimos, nós não temos diferença. Um é branco, outro é negro, o outro fala inglês, outro fala português e muito mal. Mas todos adoram um só Senhor e tem o mesmo vocábulo e fala: o Senhor é Deus. Pela unidade do Espírito Santo. Só que quando não há desenvolvimento e maturidade no crescimento dos filhos, as pessoas confundem o ambiente e falam que no ambiente não tem amor. Não tem amor aqui, só prega isso, aquilo, né? Amado, um ambiente de amor não significa que não existe problema. É verdade. Porque você ama a sua família, você ama a sua esposa, mas não tem problema, não tem? Tem. Nem por isso você abandona. Uns abandonam. Mas por que abandona? Porque no ambiente de amor não significa que não tem problema. O ambiente de amor que tem problema é para resolver os problemas. E nós estamos no lugar certo. Porque não somos nós que resolvemos o problema. É Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Oh, glória! É Ele. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se estar nele, mas junto, num ambiente de amor, que tem até problemas, mas que sabe que os problemas serão resolvidos. É por isso que Davi fala: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo une, amado. Interessante que o sumo sacerdote, ele tem um éfode. Ali ficavam 12 pedras. E o óleo vinha descendo da cabeça na barba e caía nas pedras. E a pedra ficava aqui no coração. Ele está falando que a igreja está no coração de Deus, amado. Aleluia. Está aqui. O sumo sacerdote, ele ia até a presença de Deus, levar o povo a Deus. Ele ia com as pedras aqui, falando: eu estou com o povo de Deus no meu coração. É por isso que Cristo morreu por nós, amados irmãos. O nosso sumo sacerdote. É por isso que João fala, o texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De tal maneira.
não teve como expressar. Porque Cristo, amado, é o nosso sumo sacerdote perfeito. Perfeito. Hebreus 4:14 em diante fala: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemos, coletivo, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos, coletivo, alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos, coletivo, ajudados em tempo oportuno. Significa o quê? Se Deus te dá a vitória, eu também sou vitorioso, porque a sua vitória também é a minha, e na nossa vitória, Deus é glorificado. E aí vem a tua frase, meu pastor, que a vitória do crente não é uma possibilidade, ela é uma certeza, porque em Cristo somos mais do que vencedores. É como um óleo, que vem do alto, vem de Deus, passa pela cabeça, Cristo, e chega na igreja, o seu povo. E Davi, ele utiliza um segundo exemplo, e aqui eu já termino na minha oportunidade. Como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para quando? Sempre. Quando? Sempre. Essa linguagem aqui, para a gente parece que não significa muita coisa, mas o povo de Deus era muito claro. Quando ele diz que o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, o Monte Hermão é o maior monte de Israel, que é visto de todo o território geográfico de Israel. E no cume desse monte, pelo frio, tem gelo no cume do monte, e ao lado do monte, aqueles pastos verdejantes que vai formando ali o Rio Jordão. E quando ali a umidade vai subindo, quando vai mudando, aquele gelo lá do cume do monte, ele vai derretendo e vai regando todo o território até chegar em Sião. Irmão, norte, Sião, sul. Ele está falando, a palavra de Deus que vem do alto, lá do irmão, o grande monte, o rochedo, Cristo, que é a nossa rocha, ela vai chegar até o sul. Ou seja, todo aquele que ouve a palavra de Deus vai ser regado pela palavra de Deus, e a água da vida que vem do alto vai promover vida, e vida com abundância para sempre. Porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Aonde que o Senhor ordena? Na unidade, no ajuntamento, no agrupamento. Na festa de Pentecostes, todos os judeus vieram de todas as partes, foram para lá, mas só um grupo ficou ali junto. Aonde o Espírito Santo foi? No ajuntamento, na igreja. E eu vou falar, não tem como receber bênção da parte de Deus sem estar na igreja. Não tem como receber o Espírito Santo de Deus sem estar na igreja. Não tem como ser abençoado sem estar na igreja. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem estar no corpo de Cristo, irmão. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção. É na igreja, no povo de Cristo, que Deus ordena a bênção. As pessoas querem ser abençoadas sem estar no corpo de Cristo. Irmão, pode ganhar a terra, mas vai perder a alma. E de que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? Eu, meus irmãos, não quero ouro nem prata, mas aquilo que pelo valor é o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu não posso ter ouro nem prata, mas a presença eu tenho, amado. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ali. E tomara que esse ali seja aqui. Tomara que esse ali, está escrito ali, seja aqui. Que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Davi está falando da eternidade.
há uma bênção ordenada na comunhão, no ajuntamento. É no ajuntamento que a gente recebe o Espírito Santo. É no ajuntamento que são salvos. É no ajuntamento que são curados. É no ajuntamento que Deus dá revelação, uma visão. É no ajuntamento que o Espírito Santo de Deus visita o seu povo, o arraial, e todo o povo é cheio da glória do Senhor, amado. É o orvalho, é o cício, é o derramado do Espírito Santo de Deus que vem do alto e vai regando toda a planície até o sul. Ou seja, Deus ele não tem, amados irmãos, preferidos. Deus tem aqueles que creem. Que creem. E aquele que crê é ungido com o óleo santo e é regado com a palavra de Deus. E tomara a Deus, amado, que esse ali seja aqui. Meu torcedor, me acompanha, por favor. Gênesis 27, Isaac, ele vai ungir, abençoar os dois irmãos. E na palavra dele, para ordenar a bênção, como Davi falou, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha a palavra de Isaac. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e abundância de trigo e mosto. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso não vem da terra, vem do céu. Tudo aquilo que eu preciso não vem de baixo, vem de cima. Tudo aquilo que eu preciso não vem do homem, vem de Deus, amado. É como óleo, é como orvalho. Aí Tiago fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde? Vem da onde? Não fala assim, vem do alto. Vem do alto. Do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Ele está falando o mesmo Deus do Sinai, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, o mesmo Deus que deu a terra prometida, é o mesmo Deus que quer ordenar a bênção para o seu povo. Porque ele não muda, ele não muda, ele não muda o temperamento, ele é o mesmo e não mudou. Ele quer derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja, por meio da sua palavra e do seu Espírito. Aí o profeta Isaías vai falar, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e da semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, mas cumprirá o que me apraz, oh glória. Ela desce como o orvalho do irmão, lá do norte, lá de cima, lá do cume do monte, lá do rochedo do Sinai. Mas era como se eu falasse, a chuva lá de Teresópolis vai chegar até Magé, porque ela vem do alto, ela vem da serra, vem do monte, vem da rocha, que é Cristo, e chegou até nós. Me encontrou lá na lagoa, lá no Morro do Sabão, largado, abandonado, cheio de demônios, sujo, mas o óleo chegou lá, o orvalho chegou lá, o orvalho está aqui, ó. Ele quer recar, ele quer ungir, ele quer ordenar a bênção e a vida para sempre. É a promessa da vida eterna, amado. É o evangelho puro e sem mistura. 1 João 2,25 fala, esta é a promessa que ele nos fez. O quê? Carro. Essa é a promessa que ele nos fez. Casa. Essa é a promessa que ele nos fez. Viagem. Essa é a promessa que ele nos fez. Conta a cor. Nada contra isso. Mas ele fala, esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. E é ali que o Senhor ordena a bênção para sempre. Aleluia. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Vamos viver, amado, em unidade. Não unidade de pessoas, ajuntamento de pessoas, mas unidade de propósito. Unidade de propósito.
pela divisão de mentalidade que vai acontecer na divisão, amado. Mas quando a unidade de propósito, o Espírito Santo de Deus vem sobre a congregação e visita os santos do arraial. Porque está junto. Acabou as guerras civis. Acabou a divisão das tribos do norte e do sul. Agora é um só povo. E como é um só povo, também é um só Deus. Um só Senhor. Um só Deus, em todos, por todos e em todos. O nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus Cristo, por favor. É tão bom, amado. Quando o povo de Deus se reúne, se junta, e mata aquela saudade, aquele abraço, aquela alegria, aquela satisfação. Oh, meu irmão, bom te ver. Oh, minha irmã. Oh, meu querido, minha preciosa, meu precioso. Por quê? A unidade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes, como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali, aí eu digo, porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Louvado, engrandecido, digno de glória,